Muito bem, bom dia para todos. Muito bom encontrar os amigos, né? É como a gente marcar um cafezinho. A gente sempre sabe que vai ser feliz completamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a criatividade. A criatividade que nos é tão cara. E se você tiver alguém que você conhece no Instagram que precisa ouvir essa live, por favor, aperte naquele aviãozinho que tem ali embaixo para distribuir essa live entre os seus amigos. Nós vamos começar falando hoje sobre a semana. Nossa, a semana foi muito quente, gente. Embora as temperaturas no tempo estivessem muito baixas para nós aqui no sul de um país tropical, as temperaturas no coração ficaram muito altas. Nós tivemos uma semana maravilhosa, com muitos participantes do intensivo IOPT. Segunda-feira, se não me falha a memória, nós chegamos a 150 pessoas. E depois houve uma pequena oscilação, que é normal, às vezes as pessoas não conseguem manter essa frequência porque já tinham compromissos e outras coisas, mas nada disso é significativo no sentido pejorativo. Tudo isso é muito bom, porque é muito bom nós estarmos aqui. Ó, Heldo Santana também está aqui. E, e, e a nossa semana do nosso intensivo foi maravilhoso. Foi maravilhoso que nós possamos apresentar essa teoria e essa terapia para muitas pessoas, para todas as pessoas que têm interesse em sair dessa zona de conforto, em sair dessa zona de conforto como pessoas e também como a nossa querida Sol. Olá, Sol, bom dia. Não só essa forma acomodada de olhar as coisas como pessoa, mas também como terapeuta. Porque eu recebo muitos terapeutas de várias, digamos assim, capacitações, de várias habilitações. Rosi Miranda, bom dia, querida. E, e elas percebem que existe alguma coisa aqui, essas pessoas, que seria importante que elas tomassem conhecimento. E eu acho isso muito importante. Porque o que eu vejo? Eu vejo que o maior terapeuta, aquele terapeuta que realmente vai, que realmente encontra este demandante, que aciona, que consegue estimular para que a pessoa tenha coragem, se sinta seguro para sair daquele lugar do trauma, é o terapeuta que já olhou para o seu trauma. É impossível. Eu tenho observado isso nos alunos, considerando que essa semana eu vou concluir mais um curso de intervisão, e eu tenho observado isso de forma muito clara nestes candidatos, né, que se jogam para essa experiência depois dos fundamentais, depois de sair dessa base que a gente criou e se jogam nessa experiência de fazer uma intervisão. O que eu observo? Eu observo quais são os cenários que se apresentam para essas pessoas, não como terapeutas, porque a intervisão é um curso específico para, digamos assim, aprimorar as habilidades para ser terapeutas. Mas o que a gente vê? A gente vê que lá as pessoas têm uma amplitude de cenários para observar quais são os pontos em si
que ainda precisam ser mais burilados, mais trabalhados, para que essas pessoas sejam melhores terapeutas. E isso é essencial. As pessoas nem se dão conta. As pessoas chegam lá e elas estão com muito entusiasmo, já vieram de muito estudo, já estão fazendo algumas pequenas experiências aqui ou ali, e elas vêm com toda a carga. E é maravilhoso, é um curso maravilhoso. Como elas disseram, essas alunas, Lia, por que que esse curso ele entra tão profundamente nas nossas questões? Mesmo que seja um colega que trabalha com outro colega, porque lá nós estamos juntando todas as nossas os nossos propósitos em abrir, em nos desnudar. Não é porque nos outros processos temos um propósito subliminar. Nós estamos lá para fazer aquele trabalho, para ajudar o nosso colega que vai ser o nosso terapeuta estudante, mas também nós queremos saber o que em nós está impactando naquela vontade de ser um terapeuta IOPT. E por isso que é fundamental. Então, até as pessoas que não têm essa vontade, quando elas chegam ali, e eu já tive essa experiência, porque eu fiz vários cursos de intervisão, eu não fiz curso de intervisão com o Rupert, porque o professor Rupert não dá esse tipo de curso, mas eu fiz com as minhas duas professoras, a quem eu agradeço sempre muito, vocês são testemunhas. Eu já fiz o primeiro curso que eu fiz, eu sequer tinha feito essa experiência. Eu fui para lá e ela me acolheu e nós olhamos para tudo aquilo. Eu ainda estava fazendo umas constelações mistas um pouco antes de começar aqui. E nesse trabalho, que para mim foi muito revelador, eu descobri os fundamentos da minha rinite alérgica, que eu passei toda a minha vida manipulando, me medicando, buscando soluções e sempre estava ali, digamos assim, atrás da fila. A fila estava sempre na minha frente. E foi nesse curso, o primeiro curso que eu fiz com a Vivian Broughton, que ela chamava, na época, não se chamava intervisão, se chamava, como é que era? Training of Practitioners, ou seja, treinamento daqueles que praticavam. Como eu já tinha feito alguns pequenos movimentos, eu estava lá, e eu percebi a partir daquele momento que a intervisão é também ser feito, mas é um lugar para nós termos a consciência de que nós, se não estivermos em dia com os nossos traumas, as nossas estratégias de sobrevivências, nós teremos situações em que nós iremos trancar e aquele trabalho que a pessoa veio tão feliz para fazer não acontece. Por quê? Porque nós estamos identificados com aquela dor daquela pessoa, nós estamos, enfim, não viemos aqui para falar disso, acabei falando disso sem querer, mas a intervisão é esse trabalho que olha um pouco mais para o cenário do terapeuta e o fundo.
Mas isso me traz essa certeza de que é possível, sim, todos nós abrirmos a nossa. Ai, querida, sim, Candy. Profundidade extraordinária, muita gratidão à nossa mestra por essa oportunidade de estar na turma de intervisão. Sim, em breve nós faremos a próxima turma, se Deus quiser. E a intervisão não é um curso que se conclui, né? Intervisão são experiências que se repetem. Mas, enfim, o que eu queria falar hoje é que quanto mais nós nos aprofundamos em nós mesmos, mais nós identificamos todo o nosso potencial, todo o nosso potencial como seres humanos. Como o professor diz, quando nós não, não, Naira. Oi, Naira, tudo bem? Oi, bom dia. Não, nunca mais fazer intervisão antes da base. Nós precisamos da base para fazer intervisão. Nós precisamos da base e nós precisamos ter consciência das dinâmicas que acontecem no trabalho. Pelo menos apresentar de uma forma minimamente coerente para que a pessoa que vai conduzir o trabalho tenha certeza de que aquele grupo está na mesma sintonia. Isso é fundamental, ou seja, nós balizamos os estudantes para que depois a gente comece a trabalhar. E todos nós temos sempre o mesmo objetivo. Quando nós trabalhamos com o nosso cliente, que aqui a gente chama de consultante ou demandante, nós estamos, na verdade, trabalhando, como diz o próprio professor, como arqueologistas. Nós estaremos tirando todas aquelas partes que não estão muito envolvidas pela achado propriamente, nós vamos tirar fora. E vamos deixar só aquele achado vir à tona. Só aquele achado ficar brilhante, limpo, entusiasmado, porque dentro de nós todos existe digamos assim, uma quantidade enorme de criatividade, uma quantidade enorme de amor, uma quantidade enorme de bem viver, de entusiasmo pela vida. E isso a gente faz através dessas limpezas, desses movimentos de tirar todo esse material que ficou soterrando aquele achado, como se nós fôssemos um arqueologista. A nossa criatividade é parte do nosso eu saudável. A nossa criatividade é uma realidade. Ai, mas eu não sou criativa, eu sou uma pessoa que faço as coisas por copiar, por, por imitação, muitas vezes, não é? Ok, mas a criatividade está dentro de nós. E às vezes o que a gente chama de criatividade, como Beatriz Milhazes, que faz aqueles quadros fantásticos de colagem, que está nos museus internacionais em todo o mundo, é que a gente pode trazer para o exterior toda essa liberdade de sermos exatamente quem nós somos. Essa liberdade vai nos dar essa capacidade de olhar as coisas como ultimamente se diz, olhar as coisas fora da caixa. A gente só olha coisas fora da caixa quando a gente pode abrir a porta e sair de dentro dela. Para sair de dentro dela, eu preciso sair dos meus comportamentos estandartizados, todos eles, digamos assim, forjados a ferro e fogo, são comportamentos que são ditados pelos nossos traumas anteriores. Os nossos traumas,
eles nos levam a estes lugares em que nós perdemos o contato conosco mesmo. Esses lugares são lugares em que nós somos o padrão, o habitual, mais um na linha. Simplesmente nós estamos oferecendo respostas totalmente estandartizadas, padronizadas. Então aqui, ó, também preciso descobrir as raízes da minha rinite alérgica. Sabe que essa semana eu conversei com uma pessoa que fez um encontro faz umas 2, 3 semanas. E ela colocou como ponto de referência na intenção dela a questão da rinite alérgica. E a referência dela foi, ela me ligou porque precisei falar com ela alguma coisa. E aí depois ela me disse assim, Lia, olha só, eu noto que agora eu estou com menos, digamos assim, rigidez na escolha dos meus alimentos. Eu pensei, ah, mas isso não é tão bom, né? E aí ela me disse depois, mas em compensação, eu noto que quando as pessoas que eu me importo me menosprezavam, eu agora consigo dizer para elas, ah, eu não gostei do que tu falou, me magoou. E isso nos dá uma dica, nos diz que essa reação que ela não tinha antes e que ela passou a ter depois, fez com que ela tivesse uma enorme carga de pressão, uma enorme gás pelas pessoas. Então a resposta dela começou por ali. Ela simplesmente partiu para um pequeno movimento. Eu não gostei. Foi simples, foi direto e ela me disse, e tem tudo a ver com o trabalho, porque eu notei que depois do encontro tive uma oportunidade inicial que já percebi o movimento e depois eu notei que eu comecei a ter esse movimento de uma forma espontânea. A Eupiti é sempre de uma forma espontânea, gente. A Eupiti nunca é um box na nossa cara. A Eupiti é como se a gente voltasse a ser realmente quem a gente é. E é por isso que a criatividade está no auge do topo da lista da pessoa que olha para os seus traumas. A criatividade, ela é uma prova de que a pessoa está saudável, nosso potencial explodindo, abrindo, ampliando horizontes. O potencial para ser feliz, o potencial para se cuidar, o potencial para ser criativo, o potencial para saber em qual posição eu vou ganhar mais dinheiro, o potencial para saber qual a posição que eu assumo para receber situações mais positivas no meu trabalho, como eu posso desenvolver melhor as minhas relações. Isso é estar no eu saudável. E isso também abre as portas para o dinheiro, para a criatividade, para a alegria, para o entusiasmo, porque as pessoas que não têm essas condições, elas estão passando por uma resposta traumática. Elas estão traumatizadas dentro de si e elas precisam liberar essas respostas traumáticas para que elas possam escolher as respostas que elas querem oferecer ao mundo. Isso significa que, ao escolher, ela poderá escolher a melhor resposta e ter, por óbvio, melhores resultados em
tudo aquilo que ela pretender fazer a si própria. Então, a gente sabe de mães que sofrem com situações em que não sabem o que fazer com as crianças, porque a criança isso, a criança aquilo. As crianças nada mais são do que reflexos das confusões e dos acertos dos pais e das mães. E nessas confusões das que estão dentro das mães, todas aquelas dores, aquelas confusões que existiam na família. É como se as mães fossem ofertar aquilo que está armazenado dentro delas. E se nós não tivermos a iniciativa de abrir essas gavetas, de arejar essa nossa casa e de buscar a, esse eu criativo, este eu livre que sai deste lugar pequeno e apertado para ir para um lugar de criatividade, de lucidez, de consciência, nós estaremos sempre semeando nos nossos filhos, na nossa comunidade, nos nossos amigos, no nosso trabalho, nos nossos processos, esses traumas. É simples assim. É muito simples, é simples assim. Ah, então, a criatividade, ela é uma capacidade de nós conseguirmos estar tão dentro de nós que nós iniciamos essa jornada de exteriorizar essa beleza que é ser humano. A criatividade também exige que nós tenhamos comportamentos para sermos criativos. Com certeza. A Sandra está fazendo uma pergunta se ela poderia compreender que os desenhos dela são a expressão do meu eu saudável. Sim, são a expressão, inicialmente são a expressão do trauma, mas a forma como tu está elaborando eles, a forma como tu estás desenvolvendo eles. Ontem tu me disse, um elemento ficou de fora, agora eu preciso colocar 3 elementos nesse desenho. Depois esse elemento saiu. Essas formas de trabalhar aquilo que tu tá te expressando já são formas criativas, já são formas que te trazem para esse lugar. E este lugar é um lugar em que nós precisamos deste abastecimento de nós mesmos. Imagina só que nós estamos completamente alienados de nós mesmos. Nós estamos fora de nós. Nós estamos deixando a nossa casa ficar empoeirada, soterrada, inundada, com tantas coisas velhas, inúteis, para ir olhar outras coisas. Eu vejo tantas pessoas que têm um prazer enorme por fazer críticas aos outros, por observar, acompanhar pessoas para fazer críticas, e elas não têm a menor ideia o quanto elas perdem de energia ali. Porque fazer a crítica é uma situação completamente saudável, desde que a crítica tenha uma finalidade de fazer a crítica. Quando eu vou fazer a crítica uma peça de teatro, eu estou olhando aquilo para fazer a crítica. Então, aquilo tem um propósito. Eu quero falar para os meus alunos daquela peça de teatro, eu quero transmitir as minhas opiniões, ok? Agora, tem pessoas que usam isso como forma de comunicação. Essa forma de comunicação, ela não é criativa. É uma forma de comunicação que faz com que eu mostre, né, a minha necessidade de colocar as coisas dentro de caixinhas, dentro de gavetinhas. Isso não é ser criativo.
Ser criativo é ser livre. E ser livre é ficar andando e olhando para frente. Por isso é que nós trabalhamos tanto os nossos traumas, para que os nossos traumas assumam o lugar onde eles devem estar, o lugar certo, o lugar de lembranças do passado, com algumas associações, um pouquinho de tristeza faz parte de lembrar de uma pessoa querida que faleceu, um pouquinho de dor faz parte de lembrar, mas aquilo é momentâneo, depois aquilo passa e nós iremos de novo buscar a nosso alimento, a nos, a nos estimularmos com a fonte mais original, o eu mesmo, o eu saudável. Aham. Ah, Cléo, chegou. A criatividade é uma régua dentro de nós para nos mostrar o quanto somos saudáveis. Essa foi uma frase que tu disse dias atrás e que fez muito sentido para mim, Lia. É da Candy. Sim, porque na medida em que eu só consigo repetir aquilo que eu faço todos os dias, a minha criatividade ela está potencialmente parada dentro de mim. Eu não estou trazendo essa criatividade, eu não estou expressando essa criatividade, eu não estou entrando nessa criatividade. Então, essa criatividade é como se fosse um rótulo, uma etiqueta. Eu escrevo ela e coloco ela em algum lugar e eu não consigo fazer dessa capacidade uma experiência de vida, que é o que nós precisamos fazer com aqueles talentos que nós temos dentro de nós. Deixa eu ver se eu consigo olhar, porque está tão confuso aqui. Ah, que eu não sei. Aham. Olha só. Mesmo traumatizada, eu acredito que posso ser criativa. Sim, sim, nós somos criativos porque nós exercitamos essa habilidade. Agora, nós seremos muito mais criativos, porque criatividade, gente, nada mais é do que brincar. Brincar é o contrário de ser emburrado, de ficar só procurando defeito em tudo, de ficar, digamos assim, triste, pesaroso, de acordar já mal-humorado, né? Brincar é ser leve. Voltamos a ser quem realmente, verdadeiramente somos. Isto mesmo, Cláudia. É isso, nós somos este ser completo, dinâmico, multifacetado, cheio de potenciais a serem não só descobertos, mas também temos muito potencial para desenvolver muitas habilidades. A arte da Frida Kahlo é totalmente psíquica. A arte da Frida Kahlo é transformar cada pedacinho da minha dor numa capacidade de superar, de ter resiliência aos meus próprios traumas. Porque a cada vez que eu descubro nesse sítio arqueológico os meus traumas, apaixonado pelo trabalho, mais empático com a pessoa com quem eu estou me relacionando naquele momento, enfim, cada um dos traumas que nós olhamos, nós vamos chegando cada vez mais dentro de nós e desenvolvendo as nossas capacidades, os nossos potenciais. Então,
A felicidade é um potencial do ser humano e ela está dentro de nós esperando, como se fosse uma descoberta, é como se fosse um achado arqueológico. Ela está ali esperando, embaixo de metros e metros de soterramento de matéria inerte, completamente desnecessária. E é por isso que nós trabalhamos tanto, porque a gente vê todos esses resultados. A Nilce da Silveira trata psicóticos com trabalho artístico. Sim, Sandra, por quê? Porque ela conseguiu compreender a dinâmica que o trabalho apresenta, que é o reflexo da dinâmica psíquica daquela pessoa. Então, seria como se nós, além de trabalharmos nesses temas fundamentais da IOPT, estudarmos como os traumas se apresentam, o que é o trauma, o que é trabalhar com o trauma, como se manifestam todas essas questões, é como se além disso ainda nós pudéssemos estudar como isso se apresenta de forma gráfica, de forma lúdica, de forma com as cores, com as formas em 3D. Então seria além de tudo aquilo, o método de funcionamento, ainda nós teríamos mais esse dicionário, o dicionário de como isso é apresentado nos artistas. E isso seria maravilhoso se a gente pudesse seguir no nosso trabalho até chegarmos a este ponto de maturidade. Frida Kahlo pinta sua dor a fim de expressar que nada mais é do que os nossos encontros conosco mesmo. O nosso encontro conosco mesmo é traduzir em palavras aquela dor, reconhecer aquela dor, apresentar esta frase, esse movimento, para que aquelas palavras colocadas ali tragam para nós uma redução daquilo, aquilo que era imprevisível, intangível, intocável, porque era uma sensação meio com temperatura, com cheiro, uma coisa meio intangível, agora se transforma numa pequena etiqueta em que eu digo inundando todo o nosso ambiente, se transforma num pequeno movimento. E aí eu vou me fortalecendo no meu querer, eu vou me fortalecendo no meu eu saudável. Então, quando a Sandra diz Frida Kahlo pinta sua dor a fim de expressá-la, uau! A fim de lidar com ela, a arte é profundamente transformadora e saudável. Com certeza. Ah, aqui eu acho que quem entrou é a Marta, né? É isso, gente. A criatividade é essa e esse movimento. E como é que eu faço para desenvolver a minha criatividade? Essa é uma linda pergunta, ainda ninguém fez. Ser lúdico, ter bom humor. Sou muito criativa, mas tenho muita dificuldade de finalizar, acreditar, seguir. É, talvez a gente esteja falando ali da arte terapia, né? Que é aquele movimento de usar a arte para expressar alguma coisa e o não chegar lá, não finalizar, não concluir, não tem a ver com acreditar. Quando a gente fala que a gente não acredita, a gente está dizendo que a gente não confia em nós mesmos. Não. Vamos acreditar. Vamos acreditar que aquela interrupção naquele ponto significa que aquele ponto é tão nevrálgico,
é tão difícil, é tão dolorido que ainda não foi possível para minha psique ultrapassar este pedacinho. Não foi possível para minha psique passar um pouco para depois. É uma questão de estar pronta. Uhum. Fernanda, bom dia. Vamos buscar o nosso bom humor. Olha a Sandra está fazendo hoje um movimento muito bom. Eu sinto isso quando o desenho, como se eles me organizassem internamente, porque a gente dá limite. Se não são palavras, no teu caso, já são expressões, né? Além de ir me mostrando o movimento das partes, quando acrescento e retiro elementos do desenho, isso acontece dentro e fora. Então, olhem só, ela faz naturalmente esse movimento de observar se existem mais ingredientes naquela frase, se existem menos, se aqueles ingredientes estão se integrando ou se eles estão apenas ali presente. Lia, a criatividade como esse estado saudável integrado com o sentir leva a pensar que é um retorno ao estado de abertura e inocência da nossa criança, nosso bebê ao chegar no mundo. Isso, Janine, mas ainda antes, né? Porque nós temos o nosso trauma precoce. Talvez esse chegar no mundo que tu esteja falando seja este movimento celular de acoplamento daquelas duas células, onde nós conseguimos compreender aquela combinação, aquela chave que se fecha ali. Eu acho que sim. O professor tem falado muito sobre isso, né, Janine? O professor tem falado muito sobre isso, sobre a origem do amor, a origem desse intuito cooperativo, desse intuito amoroso, amplificado que nós todos temos dentro de nós como uma semente. E esse movimento é um movimento que nós precisamos, talvez seja o desejo, o sonho, talvez seja a possibilidade de nós irmos atrás e termos esse movimento, esse lugar, na verdade, como propósito da nossa vida, propósito dos nossos trabalhos, propósito das nossas tarefas. A Sandra ainda diz que isso me ajuda a olhar para mim e para o outro. A hora que eu olho para mim, eu consigo olhar para o outro. Porque eu não vou conseguir olhar para o outro, eu não vou conseguir, como terapeuta, olhar para as mazelas do meu cliente, eu não vou conseguir olhar para as mazelas do meu cliente como terapeuta, como advogado, como médico, se aquilo for um Um bom terapeuta é aquele que teve a resiliência de ultrapassar as suas dores. É aquele que teve a resiliência de atingir a sua criatividade no sentido de buscar todos os recursos, porque ele também já esteve nesse lugar. A Cora está dizendo que vem da alma, vem do canto. O cantar para o ser humano mamífero, que somos todos nós, é uma grande é o canto da sereia. É o canto da sereia que nos traz essa condição de estarmos conectados, de estarmos associados, de estarmos nos sentindo muito em uníssono com a vida, não é? E isso é uma forma sonora de ativar as nossas capacidades de irmos para esses lugares mais de mais amorosidade, de mais cooperação, de mais de identificarmos e valorizarmos esse sentido do humano, né? Então é muito bom quem pode fazer esse
gostoso isso. Aham. A Valdelice falou, ó, a arte terapia é muito eficaz em tratamentos psicoemocionais, com certeza. Aham. Fernanda Mello, querida minha Fernanda Mello. Uhum. Trabalhar com a criatividade e a linguagem do nosso inconsciente é o recurso do eu saudável se manifestar. Exatamente, a Diana chegou para também trocar essa ideia com a gente. A criatividade, ela é parte desse nosso imenso inconsciente que nós estamos trazendo a sua parte maltratada, que não precisa ser copiado, que não precisa ser, ele precisa ser estimulado para que ele seja criativo e autêntico. Ele pode ser só criativo, ou ele pode ser só autêntico, não tem problema. Mas se alguém quiser, como artista, ser criativo e autêntico, precisa, antes de mais nada, poder entrar nesse lugar. É como se a gente tivesse um porão lotado de móveis. De novo, nós vamos precisar ser arqueologistas para tirar toda aquela coisa que não serve ali de dentro, para que nós possamos ter a voluntariedade das coisas que nós queremos fazer, porque muitas vezes nós somos criativos. Nós respondemos como fica dentro de nós este movimento. Nós não conseguimos trabalhar como se isso fosse, desculpe, como se isso fosse parte de nós. Nós reagimos somente. E quando a gente reage, a gente utiliza muito pouco do nosso potencial. A gente simplesmente está se defendendo de uma coisa que provavelmente nem exista mais, né? Penso que precisamos olhar para as diversas formas pelas quais a criatividade pode se manifestar. Sim, Sandra. E a criatividade não é apenas fazer desenhos, não é apenas expressar graficamente, não é pintar, não é cantar, não é só isso. O pano de fundo. Então, a criatividade é aquela capacidade de nós é, juntarmos o doce com o salgado na nossa comida, fazermos uma mistura de uma blusa de verão com um casaco de inverno na nossa roupa. Enfim, são aqueles cortes de cabelo que a gente vê muito em Londres, em que uma parte é raspada e a outra parte é comprida. Todas essas coisas que inicialmente nos parecem tão certinhas e que a gente começa de uma certa forma a fazer essa amplitude na percepção, na visão, e isso vai acontecer muito frequentemente com todas as pessoas que colocam a sua criatividade no trabalho, no como apresentar o seu trabalho, como fazer o seu trabalho. Isso são muitas formas criativas que nem sempre a gente considera criatividade, mas a criatividade, digamos assim, na sua forma mais genuína, ela vai se espalhando para fora do seu caminho artístico, para chegar num ponto em que ela faz parte da nossa vida. Quando eu era adolescente, fazia desenhos muito sombrios. Geralmente, na adolescência, a gente se confronta com várias dúvidas, né? Eu quero continuar sendo a queridinha da casa, ou eu quero quebrar
os pratos aqui em casa, eu quero ser livre, ser diferente. E a gente tem muitas questões para enfrentar. A adolescência é um período bastante difícil. Acho que eram meus traumas sendo expressados de alguma forma. Sim, com certeza. Em cada um aparece formas peculiares. Precisamos aprender a observar os caminhos da criatividade. Exatamente, exatamente. Senão o terapeuta luta, foge e congela. A Cora tem uma voz linda. Ah, mas então eu vou ter que conhecer essa voz da Cora. Eu não sabia desse dom. Eu tinha uma ideia que haviam algumas coisas relacionadas ao canto, mas eu não tinha a certeza. A Maria Fernanda, sim e sim, como pessoa e terapeuta, eu sei disso no meu corpo. Realmente o canto nos ajuda a conectar com a vida por causa daquela vibração, né, que nós acabamos por perceber ela no corpo. E isso vai sendo ampliado para as nossas ressonâncias, e as nossas ressonâncias vão trazendo mais pedaços de nós para que nós possamos reconhecer quem nós somos e aí nós possamos viver de uma forma muito mais feliz e criativa. Como Andréia, como terapeuta, eu só posso levar alguém até onde eu também conseguir isso. Ir exatamente, querida Andréia. A Lady canta no chuveiro. A Daisy também canta no chuveiro. A música conecta corpo e mente, corpo e cérebro. A nossa cantora, né, que está na moita, Cléo Fernandes, que gosta de cantar, inclusive apresenta letras de músicas que se relacionam com o tema dos trabalhos, muitas vezes a gente já viu. A Cléo poderia ser convidada para a gente fazer um encontro com violão e ela cantaria as músicas referentes à sua ressonância, eu tenho certeza disso. Lady também tem a voz linda. Agora começou a cantar na pia. Vamos botar prato para Lady fazer esse treinamento fora do banheiro. A cada encontro comigo mesma e meus traumas, vou me tornando uma pessoa, uma terapeuta e pessoa melhor. A criatividade se amplia, com certeza, Maria Fernanda, com certeza. Não acredito. Olha aqui a nossa querida Alda. Cléo, você sabia que em audiência, quando as pessoas não estão entendendo o disruptivo, isso foi muito criativo, isso foi fantástico. Ela, quando percebe que existe algum ruído, como a gente costuma dizer, né? Ruído na comunicação, que a comunicação não se faz, ela consegue de alguma forma cantar para que as pessoas entendam. Olha só, Sheila Tatiana, o Bruno também chegou. Aham. Muitas vezes a ressonância acontece em forma de sons. Tem pessoas que têm ressonâncias em forma de imagem, tem pessoas que têm ressonâncias em forma de sons, eu tenho ressonância em forma de sensações olfativas. A Cora está dizendo para nós, ó, muitas vezes o incômodo me remete a um canto ou a um som, como o som de um trem ou cantigas de ninar, porque tudo isso está completamente envolvido, né? Fora do script. Poderíamos fazer um coral Ayopti. Olha só onde nós estamos. Os desafinados do tio Franz. Ai, Lady. Estão me chamando de doida por aqui. Olha, muitas vezes as pessoas, quando elas não conseguem lidar com a criatividade dos outros, elas tentam nos colocar nas caixinhas. E aí a gente fica com o rótulo, né? O label. Doida, ela é fora da caixa, ela é isso, ela é aquilo. Mas na verdade, nós somos autênticos, cada um de nós somos autênticos. Humor, metáforas,
É, obrigada. A criatividade, então, é uma linguagem. Essa linguagem é a linguagem do nosso ser mais profundo. Ela está nas profundezas de nós. Muitos de nós acaba abafando um pouco esse potencial através de excesso de compromissos, excessos de coisas sérias, né? E deixando esse fluir da vida um pouco de lado, um pouco sem estímulo, mas muitas vezes uma leitura de alguma coisa muito leve, muitas vezes a troca de caminho para que o cérebro estimule alguma outra área, né? Do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente pode experimentar a criatividade em não fazer nada, em deixar que dentro de nós essa potência se expresse de uma forma. Então, a nossa criatividade é muito, muito intensa. A nossa criatividade é muito intensa e ela é capaz, ela é oriunda do nosso inconsciente e ela é capaz de nos conectar com a nossa parte mais saudável. Quando a nossa criatividade é usada de uma forma comercial, como quem compõe músicas, né? A Cleo está contando aqui um caso em que o demandante lembrou de uma música, ela reconheceu, que falava sobre traumas de viagem. Muitas vezes a nossa criatividade ela é exigida e cobrada como sendo um talento que nós devemos manter sob rédeas. E ela é muito flexível, ela vem, ela se apresenta. Mas essa criatividade é uma criatividade pequena, é uma criatividade muito para preencher um espaço para a qual ela foi chamada. A criatividade verdadeira, ela é uma amplitude, ela é como o ar que nos rodeia, ela é muito ampliada no sentido de que nós estaremos com ela em todas as situações que nós vivenciarmos. A criatividade é uma expressão do eu saudável. A criatividade é a expressão da nossa alegria, da nossa sintonia com a nossa força. Ainda tenho alguma atividade hoje à noite e aí começa o meu fim de semana. Muito obrigada pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui com vocês. Sempre me sinto muito acolhida, muito bem recebida, muito aplaudida. E até a semana que vem. Um super beijo para todos.